Repete comigo, é muito bom. Vamos lá, é muito bom ser abençoado. Porém, melhor ainda é ser abençoado debaixo de uma aliança. É muito bom sermos abençoados. A igreja esse final de semana passou por um retiro de jovens, um treinamento de choque, onde Deus com certeza vai preservar essa juventude por pelo menos uns 15 anos. Mais ou menos é isso aí, né? O investimento é para 15 anos. O consórcio espiritual é por 15 anos. Aí sempre mais. Mas eu queria chamar um jovem aqui para dar um testemunho de 3 minutos. 2, rapidinho, um jovem. Disse que estava cheio de fogo, não tem fogo nenhum aí. Cadê? Um jovem. Venha, minha filha. Eu sabia, eu falei, não vou chamar que eu sei quem vai vir, mas eu vou arriscar. Aleluia. Deixa eu pegar esse microfone aqui. Bom, o Eliana, você sabe, né, irmão? Ela grava uns vídeos meio doido. Cuidado. Eu vi um vídeo dela no Instagram, falei, essa peste é doida, não converteu não, foi? Não tem juízo não, esse troço. Aparece tudo bagunçado, daqui a pouco o negócio fica tudo bonito lá. Não entendi nada. Eu falei, meu Deus, essas minhas ovelhas não tem juízo não, Jesus, me dá graça. Vamos lá, como foi o retiro? Conta um pouco para nós da sua experiência. 2 minutos só? 2. Então, Nem tá. voz você tem para emprestar para o povo? Foi bom não, né? Foi maravilhoso. Uma coisa que me marcou muito foi... na verdade, calma, tô nervosa. Eu fui para lá com muita expectativa no coração e eu sabia que Deus ele iria suprir todas as minhas expectativas, ele iria além. E como eu sabia, foi além e muito, muito além. Duas coisas me marcaram, mas como o tempo é curto, eu vou falar uma só. Que foi a questão da libertação que eu tive lá. Quem me conhece de perto, quem convive comigo há muito tempo, sabe que eu tinha um bloqueio em questão de abraços. Eu não gostava de abraçar as pessoas, não gostava muito de grude. E lá eu fui liberta disso. Porque eu sei que quando você abraça uma pessoa, você demonstra um sentimento de carinho, um sentimento de afeto. E um abraço é muito bom, porque às vezes só pelo abraço você consegue passar uma paz para uma pessoa, você consegue dizer algo para a pessoa somente abraçando. E talvez não, acredito que isso era uma área na minha vida que Deus queria me usar na minha vida, Deus queria me usar para a vida das pessoas através do abraço. E eu não gostava de abraçar. E lá eu entendi o porquê. Foi algo que aconteceu há anos atrás na minha vida que me bloqueava, que me impedia. E até então eu não sabia o que era, mas eu lembrei hoje pela manhã o que foi que me criou esse bloqueio. E lá eu fui liberta. Tanto que eu estava comentando com os meninos na volta que foi tão liberta que eu abracei todo mundo. Tava dando abraço para todo mundo. E isso me marcou porque eu não pensei que Deus fosse tratar essa área da minha vida. Foram 2 áreas que Ele tratou em mim, mas essa me marcou profundamente, que eu não pensei que fosse ser tratado. E foi algo lindo. Quem não foi, deixou de ganhar e perdeu ao mesmo tempo. Foi algo poderoso. A gente também estava conversando que o retiro foi muito leve, ministrações, mas foi muito leve. Porque os diabos a gente expulsou antes. Sim. Foi muito, muito, muito leve. A gente quase não dormiu, mas a gente também nem sentiu isso no corpo. E foi algo poderoso. A vigília foi, glória a Deus. As ministrações foram todas para mim. Todo mundo recebeu todas as ministrações. Não sei se todo mundo estava passando pela mesma coisa que eu, mas todo mundo recebeu as ministrações que eu recebi. E foi algo poderoso. Ano que vem ou esse ano? Ano que vem tem mais. Quem não foi...
tem a oportunidade de ir. Quem já foi, bora de novo, que vai ser top. Já acabou, não dá mais não. Não dá mais não. Tchau, vá com Deus, aleluia. Eu brinco hoje com os jovens porque já criamos um respeito, um carinho, então a gente brinca, né? Tem um homem aí de coragem para falar alguma coisa? 2 minutos que o Leandro passou. Tem homem aí? Homem? Que foi para o retiro e quer dar um testemunho de 2 minutos? Bora, meu irmão, bora, meu irmão. Bora, rápido. Cadê o microfone? Glória a Deus. Eu acredito que tá. Vamos lá. Glória a Deus. Graças e paz, igreja, amém? Antes de tudo, eu queria pedir perdão pela minha voz. Eu estou só o pó da rabiola, não dormi direito. Desculpa a expressão. Bom, como a Williana falou, foi sensacional. O retiro foi simplesmente incrível, não tem palavras. Durante a ministração do pastor e do pastor de manhã, Lucas, eu aprendi muito sobre a questão da maturidade. Maturidade na área sentimental, maturidade na área pessoal. Sabe o que eu estava precisando? De uma libertação. Quando chegou na parte do mergulho, como na Amã, pelo amor de Deus, o que foi aquilo? Tremendo. Nós, pelo menos os homens, eu não sei se as meninas fizeram, nós fizemos um controlezinho, sabe? Só para representar o controle das nossas vidas. E ali nós tínhamos que entregar esse controle das nossas vidas para Cristo, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele que tem que guiar as nossas vidas. E no momento da minha oração, quando eu coloquei todas as coisas diante do Senhor, eu estava comentando com o Kevin, era como se eu realmente estivesse vendo o Senhor na minha frente, entregando para Ele o controle da minha vida. E foi tão maravilhoso, foi tão incrível, que no momento que eu estava descendo ali aquelas águas, eu senti tanta presença de Deus. Foi algo tão maravilhoso, tão sensacional. Não tem palavras. A vigília foi tremendo. Enfim, maturidade resume o meu retiro de 2021. Amém. Glória a Deus. Coisa linda, né, irmãos? Parabéns aí ao pastor Jacó, pastor Adelô e toda a equipe que trabalhou aí afinco para que esse projeto fosse realizado. Nós somos uma igreja que amamos pessoas. Nós amamos pessoas e procuramos sempre investir em pessoas. E não há nada mais prazeroso do que ouvir uma pessoa dizer que foi liberta. Às vezes, queridos, nós precisamos de libertação em algumas áreas da nossa vida. Às vezes nós somos aprisionados, talvez nas emoções. É a menina do avivamento que está sendo gerada, ela já começa desde agora, irmãos. Às vezes nós somos aprisionados em algumas áreas da nossa vida. E essas prisões, elas duram 10 anos, 15 anos, 20 anos, irmãos. Nos bloqueamos, nos aprisionamos e deixamos de viver o melhor que Deus tem para nós. Por que eu só falar isso, pastor? Porque eu sei os níveis de libertação que eu já recebi. Eu acredito nesta palavra que liberta, que cura e que restaura. Deus deseja que a igreja dele seja curada e liberta. Só que você sabe, somente você sabe, qual é a área da sua vida que precisa de um toque de Deus, que precisa de uma libertação de Deus, para que você possa comer o melhor dessa terra. Se permita, meu filho, minha filha, homem, mulher, jovem, adolescente, se permita ser tocado por Deus. Deus tem muita coisa boa e maravilhosa para te entregar. Mas se permita ser tocado por Deus, para que você voe como águia, para que você prospere em tudo, porque dependendo das prisões que nós temos, a prosperidade não alcança o nosso lar, a nossa casa. Eu conheço pessoas que foram abusadas na infância e levou essas prisões para o casamento, levou para os filhos e viveu a vida toda escravizada. Até aparecer um homem de Deus e orar e revelar e arrancar da alma daquela mulher e daquele casal aquelas raízes de prisões,
de abusos e de tantas outras coisas. Se permita ser tocado por Deus. O Senhor conhece a sua história e Ele sempre quer e deseja lhe entregar o melhor para você. Acredite, o Senhor sempre tem o melhor para nós. Sempre. Foi um congresso, um seminário muito lindo. Louva a Deus por isso, por esta equipe. Parabéns, eu queria uma salva de palmas pela equipe de jovens. Que Deus abençoe vocês grandemente, que vocês sejam supridos em tudo, abastecidos em tudo. Não há nada mais prazeroso para os céus do que investir em pessoas. Dá um trabalho, não dá, irmãos? Não dá, Alain? Agora você vai sentir um pouquinho das nossas dores. Eu vou jogar nas suas cordas, as cordas de Tiê, vou jogar. Viu como é que dói o negócio? Mas é prazeroso saber que as pessoas estão sendo curadas e libertas. Não há preço para isso, irmãos. Não há preço. R$220? 220? 240. Vai pagar um psicólogo para você ver, para ser liberto. Cada sessão de descarrego é 100, 150, 300, dependendo do psicólogo. Quanto melhor ele for, mais caro é. Amém? Que Deus nos abençoe essa noite. Que seja uma noite de muita alegria, de muita paz. Que você possa abrir seu coração, sua mente, para receber de Deus o alimento que vem do céu para a sua vida. Amém, queridos? Fique de pé. Vamos dizimar, ofertar ao Senhor. Tire uma oferta de gratidão nesse momento. Debaixo dessa palavra de testemunho, tire das suas mãos uma oferta de gratidão a Deus. Obrigado, Espírito de Deus, por este momento e por esta hora. Obrigado por esta igreja que ama missões, ama a palavra, ama pessoas, investe em pessoas, cuida de pessoas. E que o Senhor possa levantar cada vez mais homens, mulheres, jovens, adolescentes fiéis na tua casa. Abençoe-os e os prospere. Em nome de Jesus. Amém e amém. Sai do seu lugar com fé, com alegria, com generosidade, entregue na casa do Senhor. Quero ouvir sua voz. As sandálias eu já tirei. A minha alma anseia por tua presença, mas que a terra seca anseia pela chuva. Andarei seus mandamentos, pois para mim são mais preciosos. Glória a Deus, que Deus abençoe e multiplique a 30, 60 e 100 por 1. Queridos, domingo, dia 14, o próximo domingo, dia 14, nós não teremos discipulado pela manhã, amém? Teremos o culto à noite. Então coloque na sua agenda aí para você não se perder. Quarta-feira também, nós estamos tendo discipulado, um treinamento do desenvolvimento do ser cristão, quarta-feira, às 19h30 aqui na igreja. Estão reunidos a célula do avivamento, a célula metanoia e a célula tribos. Estamos fazendo um treinamento sobre o ser cristão, exército de Cristo, tribos, exército de Cristo e célula do avivamento. Estão comigo aqui na quarta-feira, 19h30, 1 hora de treinamento, no horário da célula, não passa nem diminui, e aí a gente tem aprendido com o Senhor o que é de fato ser um cristão, e vamos aprender também essas nuances do corpo de Cristo, o que é viver o corpo de Cristo, o reino de Deus, amém? Para aqueles que são da célula do avivamento, célula tribos e exército de Cristo, quarta-feira, às 19h30. E também, após o treinamento, com essas 3 células, eles já retomam as atividades normais das células, amém? E depois eu vou pegar a célula ZAF, célula Valentes de Davi, e célula Metanoia e célula Atitude. Estarão comigo aqui também no mesmo horário, no mesmo dia, o dia de célula, tudo direitinho, para a gente também ter o mesmo treinamento. E logo após o treinamento, o desenvolvimento do ser cristão, os líderes de célula começam também a trabalhar e a multiplicar para a glória de Deus. Amém, queridos? Sem mais demoras, vamos para a palavra de Jesus, aprender um pouco com o Senhor. Você veio aqui para adorar a Jesus, amém? E Jesus tem muito a nos ensinar essa noite.
que o seu coração se abra para Ele e que você saia daqui convicto de que precisa radicalmente mudar de vida. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9, versículo 31. Livro de Atos, capítulo 9, versículo 31. Assim está escrito: assim, pois, a igreja em toda a Judeia, Galiléia, Samaria, tinha paz, sendo edificada e andando no temor do Senhor. Repete comigo: andando no temor do Senhor. Mais uma vez. Mais uma vez. E pelo auxílio do Espírito Santo se multiplicava. Preste atenção, deixa esse texto aberto. Eu quero falar hoje sobre temor. Eu vou falar sobre o quê? Nós precisamos aprender que o culto é pedagógico. Vocês vieram aqui para aprender de Bíblia, amém? Aprender de Deus, aprender das Escrituras Sagradas. E uma vez que vocês aprendem de Deus e da palavra, nós temos agora uma ação comportamental de produzir resultados pela palavra que nós recebemos. Amém, igreja? E uma vez que nós praticamos a palavra que recebemos, a tendência, por meio da fé em Cristo Jesus, é que esta palavra vá produzindo resultados. Os milagres acontecem quando o temor está no meu coração e eu coloco constantemente esta palavra em movimento. Foi falado aqui hoje pela manhã sobre Tiago, para que nós não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas sim praticantes dela. Porque uma vez que eu não pratico, logo me torno um cristão esquecidiço. Ou aquele que se esquece, aquele que não consegue captar a verdadeira essência daquilo que foi ensinado. E por não captar a verdadeira essência, nós acabamos não multiplicando esse ensino em nós mesmos. E por não multiplicar esse ensino em nós mesmos, a gente também não tem resultado nenhum. Então nós precisamos aprender e concretizar o ensino bíblico de que ele precisa, além de ser ouvido, praticado. E o Espírito Santo vai nos dando temor e tremor de Deus, para que venhamos obedecer a sua palavra e produzir resultados nele. Quem está comigo, diga amém. A igreja de Jesus, ela precisa e vai crescer. Você não entendeu? A igreja de Jesus, ela precisa e vai crescer. A igreja de Jesus, ela precisa e vai crescer. A grande pergunta que fazemos para nós mesmos é: qual é o caminho do crescimento? Como nós iremos crescer? Como nós iremos nos desenvolver? Como? Pergunta como? Como, pastor? Andando no temor do Senhor. É impossível, pastor Francisco, alguém que ande no temor não cresça. Olha o que diz o texto: é impossível alguém que ande no temor do Senhor não venha crescer, não venha ter paz, não venha ser uma pessoa edificada e não venha multiplicar. É impossível. Se eu tenho um temor de Deus, a tendência é que eu tenha paz. A tendência é que eu seja uma pessoa enraizada, edificada. A tendência é que eu seja uma pessoa que venha multiplicar, porque o Espírito Santo vai me auxiliando para cumprir aquilo que Ele quer que eu cumpra pelo temor que eu tenho de Deus. O que é temor? O que isso significa? Muitos ensinam que temor é ter medo. Não é ter medo. A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. O temor a Deus significa respeito, reverência, significa reconhecimento. Quando eu tenho temor, significa que eu reconheço a autoridade de alguém sobre a minha vida. Quando eu tenho temor, significa que eu respeito os princípios pelos quais foram entregues
por um líder, por um pastor, por um empresário, ou pela lei, pela advocacia, não sei, mas quando eu tenho temor, eu respeito o ambiente, eu respeito a autoridade, eu respeito aquilo que está estabelecido. Quando eu simplesmente passo por cima de tudo isso, significa que eu não respeito, significa que eu não tenho temor, significa que eu não reverencio, significa que eu não reconheço. Se tratando de Deus, Ele deixou escrito a palavra, para que eu e você venhamos estudá-la, aprendê-la e crescer nela. E quando eu olho para esta palavra, quando eu leio esta palavra, quando essa palavra fala comigo, quando eu respeito, quando eu reverencio, quando eu olho para ela, entendo que é Deus falando comigo, independente das circunstâncias que estão à minha volta, eu estou dizendo que eu me curvo diante do Criador, eu estou dizendo que eu me curvo diante da soberania daquele que fez os céus e a terra. Eu estou diante de uma igreja que está sendo construída pelo temor da sua palavra, e uma vez que nós temos temor, nós estamos dizendo com o nosso comportamento: Senhor, eu creio, Senhor, eu me curvo, Senhor, eu reconheço, Senhor, eu sou grato. E a igreja, ela mergulha em um avivamento sem precedentes, pelo auxílio do Espírito Santo, que penetra entre as juntas e as medulas e é apta para discernir o pensamento do Espírito. Tem alguém vivo aí essa noite? Dê um grito de libertação. Temor. Quando eu construo temor no meu coração, eu construo princípios de honra. Efésios capítulo 6, versículo 2. Quem aqui quer viver muito? Quem aqui quer viver muito? Eu penso. Já estou te convidando para o meu aniversário de 100 anos. Velhinho, ali, com a bengala. Não, bengala não, vou andar de bengala não. Vou andar sem bengala. Pregando a palavra de Deus. Quero bengala não. Não profetizo isso para minha vida não. Você é um negão chuto. Inteiro. Sem catarata, sem nada. Efésios 6. Capítulo 2. Versículo 2. Efésios 6, 2. O temor produz alargamento de dias. A gente vive muito. Lê comigo, 1, 2, 3. É mandamento com o quê? Qual é o mandamento? Honrai. Qual é a promessa? 3. 1, 2, 3. Qual é o mandamento? Qual é a promessa? Qual é o mandamento? Qual é a promessa? Quando eu temo isso, essa promessa vai me acompanhando. E aí nós conseguimos ver o filho dos filhos, brincar com os filhos dos filhos, sorrir com os filhos dos filhos, porque tem um temor, porque eu tenho respeito, porque eu tenho reverência. E isso precisa ser aplicado na minha vida e na sua. Isso precisa se tornar uma verdade concreta na minha vida e na sua. Isso precisa se tornar uma praticidade na minha vida. Porque quando isso acontece, eu tenho paz. Quando isso acontece, eu construo um legado de respeito. Quando isso acontece, eu construo um relacionamento de gratidão e honra.
e de alegria. Porque existe respeito. Esses dias eu estava conversando com a minha filha, a Esté, e eu falei, dá um beijo no papai. Ela, não. Dê um beijo no papai. Ela disse, não. Eu falei, tudo bem, eu te respeito. Aí eu levantei, porque eu converso com ela de olho no olho, irmão. Eu não fico assim não. Eu abaixo e olho no olhinho dela. Porque assim a psicologia diz que você produz opressão na criança. Então eu abaixo, vou no olhinho dela e converso com ela. Então ela disse, não, não quero não. Eu falei, então tá bom. Aí peguei a mãe, abracei a mãe e beijei a mãe. Aí ela parou, ficou olhando assim, ó. E eu beijei na mãe. Ela, papai. Eu falei, oi, eu quero beijo. Construindo um padrão de respeito. Construindo um padrão de honra. E ela está vendo. Quando uma criança vê isso em casa, sabe o que é gerado no inconsciente dela? Sabe, queridos? Segurança. Aqui eu tenho segurança. Papai ama mamãe. Tem segurança aqui. Porque o respeito e o protocolo do temor produz segurança. A igreja em Cristo Jesus, quando confia plenamente no Mestre, nós temos confiança nele. Quem teme a Deus evita o mal. Quando tememos a Deus, estamos expostos ao perigo. Mas se tememos a Deus, mesmo exposto ao perigo, temos segurança. Porque o Senhor diz que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando não tememos a Deus, pecamos contra a tua santidade, contra a tua presença, e entristecemos o coração de Deus, e inevitavelmente trazemos consequências ruins para a nossa vida. Quando eu não tenho temor pelas pessoas que estão sobre mim, eu construo legados de consequências ruins sobre a minha vida. Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Então o nascedouro do temor está nele. E aqueles que o temem adquirem sabedoria. Aqueles que o temem adquirem conhecimento. Quando eu temo, significa que eu tenho sabedoria, que eu tenho respeito. Porque existe uma prerrogativa contrária àqueles que não temem. Enquanto que Provérbios, capítulo de número 9, versículo 10, diz que o temor produz sabedoria e conhecimento, o Salmo 14 diz que o tolo diz em seu coração que Deus não existe. Então o tolo projeta caminhos e repertórios no seu coração de tolices. Os Salmos de número 14. Diz o nécio, o tolo, o obtuso. Na Bahia, não é aqui, tá, gente? Na Bahia, essa palavra nécio, não, deixa para lá. Mas vamos ficar com a Bíblia. Diz o nécio em seu coração. E o que ele diz no coração dele? O que o tolo diz em seu coração? Não é Deus. E quando o tolo diz isso, ele está construindo um legado de circunstâncias ruins para ele, ruins e devastadoras. Mas o sábio teme, e uma vez por ele temer, ele respeita, e uma vez por ele respeitar, ele é construído em conhecimento em Deus. Colossenses 1:12 diz que em Deus, em Cristo, em Jesus estão escondidos
todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Aqueles que temem a Deus, é para lá que vão, para a presença do Senhor, e lá eles irão encontrar em Deus tesouros que darão a eles sabedoria e conhecimento. Eu estou diante de uma igreja que teme, e os céus se abrirão na nossa direção, trazendo sabedoria e conhecimento. Eu posso ouvir um amém? Sabedoria e conhecimento. O salmista, no Salmo de número 111, versículo 10, ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Bom senso. Então quem teme é sábio. Quem teme constrói um repertório de conhecimento. E quem teme tem bom senso, é equilibrado. Quem constrói temor no seu coração é porque é uma pessoa equilibrada. Mas existem também pessoas desequilibradas, que não respeitam ninguém, que não respeitam hierarquia, que não respeitam princípios, que não respeitam autoridades. São pessoas que não têm bom senso. São pessoas que constroem uma história fadada ao fracasso. A Bíblia é repleta de conselhos sobre temor e respeito. Quem quer aqui ter uma vida abençoada demais da conta? Construa temor no seu coração. Primeiro a Deus, depois as autoridades constituídas por Ele. Como posso construir esse temor? E quais são os resultados que o temor produz na minha vida? Então anote aí, você que veio aprender com Jesus. Primeiro, o temor do Senhor produz edificação. Atos 9:31, que foi o texto que lemos. Pessoas que temem a Deus são pessoas firmes, sólidas. Falamos muito sobre isso no retiro. E eu fiz uma analogia. Eu perguntei para o Kevin e perguntei para a Williana. Eu perguntei o seguinte: Atos 9:31, sendo edificada. Quem produz temor produz edificação. O ser edificado significa sólido, significa firme, confiável. E aí eu perguntei para o Kevin, falei: Kevin, se você soubesse que a mulher já tinha casado 15 vezes, você casaria com ela? Ele disse não. Eu falei: por que não? Porque com certeza eu seria o 16º. Aí eu cheguei para a Juliana, perguntei: Juliana, se você soubesse que o cara pelo qual você vai casar já tinha casado 20 vezes, você casaria com ele? Ela disse não. Eu falei: por quê? Porque ele está muito contaminado, é muita gente dentro dele. Aí eu respondi a analogia: e por que é que uma igreja deve pegar alguém que já passou por mais de 20 igrejas? O nome disso é prostituição espiritual. São pessoas prostituídas espiritualmente, e que esse tipo de comportamento reflete em todas as áreas da sua vida. Olha, isso é um ensinamento do trono para vocês, teológico, espiritual, de batalha espiritual. Então acolha com amor e carinho no seu coração e se autoavalie. Aqui eu tenho alguns empresários. Eu vou fazer uma pergunta para os senhores e para as senhoras, que tem empresárias aqui também. Se eu chegasse para vocês, Pastor Júnior, chegasse para vocês pedindo emprego na empresa de vocês, eu estou precisando de emprego. Aí eu chego na empresa de vocês com um currículo, só que o meu currículo tem 35 empresas e nenhuma passou de um ano.
Você me contrataria, empresário? Me contrataria, empresário? Cadê o outro? Me contrataria me contrataria? Você me contrataria? Empresário, você me contrataria? Você também me contrataria, empresário? Você deu risada, né, empresário? O senhor me contrataria? Por quê? Está muito sujo, não está? Então, pessoas que não são edificadas na palavra, não são pessoas que constroem raiz, são pessoas sujas. Pastor, mas merece uma chance. Merece, com certeza absoluta. Pode dar você. Abre a porta da chance. Tomara a Deus que mude. A Bíblia é quem nos ensina isso, não é o Júnior, é a Bíblia. Sobre esses fundamentos, é a Bíblia que nos ensina isso. Sobre construir raízes, ser sólido, sobre aliança, sobre produzir edificação. Não sou eu, é a Bíblia. Apocalipse diz que aquele que perseverar até o final, é esse que vai receber a coroa da vitória. É perseverar até o final. Eu já fiz gabinete com um homem que ele tinha casado 6 vezes. Casado não, juntou lá, né? Aí veio conversar comigo que a mulher estava dando trabalho. Logo quando eu cheguei aqui nessa igreja, peguei cada um, irmão, aleluia. Aí veio esse homem: pastor, a minha mulher está dando trabalho. Só que eu não sabia do contexto, né? E aí eu fui fazendo perguntas para ele, pergunta lá, pergunta lá. No final eu perguntei: vem cá, queridão, quantos anos você tem de casado? Ele disse: com essa 3 anos. Eu falei: com essa 3 anos? É. E com quantas outras você mais casou? Essa é a 6ª, pastor. Eu falei: irmão, o demônio é você. Vai dar certo não, irmão. Você precisa de libertação. Eu, pastor? Claro, irmão. Você é mais atribulado que o próprio demônio. Nem ele te quer mais no inferno. Que isso, pastor? Claro, irmão. Você fez estrago em muitas mulheres. Com sua falta de caráter, irmão. Você precisa mudar. E saiu fazendo filho um atrás do outro, não cuida de nenhum. Que é o pior. Aí baixou a cabeça, ele foi humilde. Ele foi humilde de coração. Ninguém nunca me disse isso. Foi dizer: pois é, Deus colocou você na minha frente para me te falar isso aí. Você está errado. O seu casamento pode dar certo. Ele pode dar 100% certo, se você mudar o comportamento. Se você se arrepender, mudar de vida e levar essa sua esposa a sério. O que foi que Jesus disse para a mulher samaritana? Vai lá, pega seu marido e vem cá. Não foi isso? O que foi que ela disse para Jesus? Eu não tenho marido. O que Jesus disse para ela? Disseste bem, tiveste 5, e o que agora tem não é seu. O que aconteceu com ela? Ela se arrependeu, teve mais uma chance. E o que Jesus disse? Vá e não peques mais. Então eu quero dizer que tem chance para mim e para você. Dê um aplauso a Jesus. Porém eu preciso construir o temor para ser edificado e não errar mais. Pelo menos nessa área, não errar mais. Ser restaurado, porque o temor produz edificação. Segundo, o temor produz paz. Atos 9:31, olha o que o texto diz. Atos 9:31 diz: assim, pois, a igreja em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinha paz. O temor produz paz. Jesus diz que a paz que Ele dá transcende todo entendimento. Eu vos dou a minha paz eu vos dou, e não vos dou como o mundo dá. Então existe uma paz que só Jesus pode nos entregar. E essa paz que está escrita aqui era a paz em Deus, porque essa paz está edificada sobre o temor e pelo auxílio do Espírito Santo. Então era uma paz que vinha do céu,
Então quem tem temor tem paz. Quem tem temor passa por guerras externas, mas o coração está em paz. Você quer guerra maior do que o apóstolo Pedro, irmãos, na prisão? Ele ia morrer na segunda, estava preso no domingo. O que ele estava fazendo na prisão? Dormindo. Que isso? Luiz, meu amigo, se o senhor soubesse que ia morrer amanhã, o que tu faria hoje, meu irmão? Eu acho que morria antecipado. Ansiedade, medo, a ânsia, a gente vai morrer. Então escute o que eu vou ensinar a vocês. O que manda aqui dentro não é o que está aqui fora. O ambiente externo não tem poder de transformar o interno quando eu tenho temor em Deus. A guerra está pegando fogo. O que é que o baiano vai fazer? Eu vou dormir. E o resto, pastor, é que se lasque. Na Bahia é assim, na Bahia, irmão, aqui não é assim não. O baiano vai dormir. Era o que o apóstolo Pedro estava fazendo. Ele ia morrer no dia seguinte e estava dormindo, porque ele tinha paz. Ele tinha entregue a vida dele nas mãos daquele que pode fazer todas as coisas. Então quem tem temor tem paz, e é uma paz que transcende todo entendimento. Quem está me entendendo, irmãos? Terceiro do temor. Quem tem temor tem conhecimento, produz conhecimento. Atos 9:31 vai dizer que tinha paz, que era edificada e se multiplicava, porque tinha o auxílio do Espírito. E quem tem o auxílio do Espírito tem conhecimento e tem crescimento, porque o temor produz crescimento. Quem tem temor produz frutos do Espírito. Gálatas 5, a partir do 16, coloque para mim, por favor. Quem tem temor de Deus é construído em Deus, e frutos começam a gerar dentro de você. Olha os níveis de fruto, de crescimento que gera na vida daqueles que têm. Quando você tem temor de Deus, que anda no Espírito e não cumpre os desejos da carne, versículo 17, porque o texto vai dizer que a carne milita contra o Espírito, e estes se opõem um ao outro, para que nós não venhamos a fazer aquilo que o Espírito deseja. 18, mas se nós somos guiados pelo Espírito, nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, e por estarmos debaixo da graça, vamos produzir os frutos da graça. Versículo 19, ele vai falar sobre as obras da carne. Versículo 20, ele continua falando sobre obras da carne. 21, 22, agora ele entra na seção do fruto do Espírito, porque quem tem temor de Deus tem crescimento e produz frutos do Espírito. E qual é o fruto do Espírito? A paz do Senhor, irmão. Dê um sorriso aí, irmão. Quem aqui ouviu essa canção quando estudava no ensino médio ou ensino infantil, não sei, eu não lembro qual foi a época, mas eu gravei a música. Toda segunda-feira, quando entrava na escola, a professora já vinha com a musiquinha: dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso sério. E eu era palhaço, eu gostava de bagunçar o sistema todo, e começava a dançar e tal, e dê um sorriso e tal, um sorriso aberto, para que, segundo ela, profetizava para que a nossa semana fosse de alegria. Aí logo em seguida, 45 alunos na mesma sala, um já metia o tapa no outro, e a professora dizia: misericórdia, Senhor. A tribulação começava de novo. Mas quem tem temor de Deus, tem crescimento no Espírito, tem alegria. Olha só ali a paz, mais uma vez. Longanimidade, pessoas assim, olha, que demora para tomar uma decisão, pessoas longânimas, e quando tomam decisão com sabedoria no Espírito Santo.
São pessoas que têm bondade, que têm fidelidade. Olha só, fidelidade é fruto do Espírito. Ser fiel é um fruto do Espírito. Então quem é fiel, Pastor Francisco, é porque é cheio do Espírito Santo. Porque temor produz crescimento no Espírito. Quarto, querido, o temor produz milagres extraordinários. Muita gente não recebe milagre em Deus porque não teme a Deus, não respeita a Deus. Eu duvido, se um filho honra o pai e a mãe, é um filho obediente, tudo que ele pede para o pai dá, porque ele é obediente, ele respeita o pai, respeita a mãe. Ele sabe, a mãe sabe que ele vai ligar para onde vai. Estou aqui, viu mãe? Estou aqui, viu pai? Estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. É um filho que dá feedback, então o pai confia nele. É assim ou não é, pai? É assim. É assim ou não é, mamãe? Eu confio nela, na minha filha, porque eu sei que tudo que ela vai fazer, ela vai me consultar. Ela me respeita, ela respeita a minha palavra, ela respeita os meus conselhos, ela me teme, ela me respeita, ela reconhece a minha autoridade sobre Deus, não sobre Deus no sentido de mandar em Deus, mas autoridade sabendo que é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, e sabe que o conselho que o pai e a mãe vai dar é de Deus, para o bem dela, para o bem dele, ou para o bem deles. E aí respeita, porque quem tem temor, recebe milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Tem uma vida de resultados, porque teme. Muita gente não tem recebido respostas de Deus, é porque não teme as autoridades que Deus constituiu sobre a vida deles, irmãos. Aí não recebe, Deus vai lá e trava. A Bíblia ensina que quem é fiel no pouco, Ele vai colocar. Então nós precisamos construir temor de Deus. Atos 2:43, olha o que diz a palavra de Deus. Atos 2:43. Em cada alma havia desobediência, em cada alma havia rebeldia, em cada alma havia argumentações, em cada alma havia. E o que acontecia por causa do temor em cada alma? E muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. As pessoas já vinham para a igreja, para a comunhão dos apóstolos, sabendo que as autoridades estavam lá, e que eles iriam orar, porque eles eram homens de Deus, e o temor do coração da comunidade gerava a resposta de milagre, pelo Deus que pode fazer, e pelo reconhecimento da autoridade que tinha sobre eles. É uma via de mão dupla, meu irmão, é via de mão dupla. Relacionamento com Deus é via de mão dupla, relacionamento com o próximo é via de mão dupla. Então, por eles respeitarem, por eles temerem, tinha milagres. Quem aqui quer milagre? Aprenda a temer e a respeitar, porque quem tem temor vai ter milagres. Quinto, queridos, o temor do Senhor produz satisfação, alegria e prolongamento de vida. Quem tem temor é uma pessoa satisfeita, é uma pessoa grata, é uma pessoa feliz, porque tem temor. Deuteronômio capítulo 5, versículo 29, quando Moisés conversava com o Senhor, recebendo os mandamentos, palavra, o povo lá embaixo ficou com medo e pediu para que Moisés intercedesse por eles, e ouvisse o Senhor, e trouxesse de lá para cá aquilo que Deus queria que eles fizessem. Qual foi a resposta da multidão que estava lá embaixo? Olha a resposta da multidão. A multidão pede para Moisés subir, e Deus escutou o que o povo falou. E o texto diz: quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem. Quem dera significa,
eu sei que eles vão fazer até um determinado lugar, depois vão parar de fazer. Moisés, quem dera esse povo me temesse de fato e de direito. Moisés, quem dera esse povo me respeitasse. Se esse povo me ouvisse e me respeitasse de verdade, o texto diz, olha só o que o texto diz: tudo iria bem com eles e com seus filhos para sempre. Olha que promessa poderosa. Se esse povo me respeitasse, se esse povo reverenciasse a minha palavra, eles iam se dar muito bem. Moisés, não só eles e toda a sua geração. Porque o temor alcança o meu coração e o coração daqueles que estão à minha volta. Moisés, quem dera esse povo me temesse, porque tudo iria bem com eles. E digo mais, Moisés, não somente com eles, mas com toda a sua geração. Para sempre. Não é só essa semana, não é só esse ano, é para sempre, igreja. O temor traz um legado de bênçãos para sempre. E por último, o temor em Deus, ele produz salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo. João capítulo 11. Nós vamos encerrar com essa palavra. João 11. Olha que texto lindo. Deixa eu achar o versículo. O capítulo de João 11 vai falar sobre a ressurreição de Lázaro. Lázaro morre. E Jesus vai até lá, em Betânia. A partir do versículo 19 de João 11. Marta e Maria temiam Jesus, respeitavam Jesus e reverenciavam Jesus. E quando Jesus soube que Lázaro tinha morrido, ele só foi visitar a família 4 dias depois. E quando ele chega no vilarejo de Betânia, as irmãs correm na direção de Jesus. E olha que discurso maravilhoso. E muitos dos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para consolar acerca do seu irmão. Marta, pois, ao saber que Jesus chegava, saiu-lhes ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta: Jesus, Senhor, se meu irmão não teria... Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se meu irmão não teria morrido. Esse texto está incompleto, hein? Não está? Vocês cortaram aí, foi? Ninguém me engana com a Bíblia não. Esse texto está só um pedaço. Deixa eu ler na minha aqui. O texto não é assim não. Qual foi o texto que eu li aí agora? O versículo 21, né? O texto diz assim: disse Marta a Jesus: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Baixa a tua Bíblia aí, essa aí também é engarrafadinha. Depois eu procuro uma boa aí e coloca aí, viu? Irmãos, porque para mim preparar um sermão eu leio pelo menos 5 Bíblias. Por isso que quando eu vejo uma coisa estranha eu falo: tem um negócio errado aí. Então Marta correu atrás de Jesus em temor e reverência e disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Olha que respeito, olha que reconhecimento. Eu quero dizer que se você reconhecer Jesus, o que está morto na sua vida vai ressuscitar. Eu estou lhe avisando, lhe ensinando, lhe exortando, lhe pregando, lhe ensinando, ou lhe pregando e lhe ensinando há 8 anos. Se você temer Jesus, tudo aquilo que está morto na sua vida vai ressuscitar.
Marta correu à procura do mestre. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei, olha que fé. Mas eu sei que mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, Ele fará. O temor a Deus salva, ressuscita, livra do inferno, traz perdão de pecados, muda a nossa história. Porque eu sei que se agora você pedir a Deus algo com fé, Ele vai te conceder. E Jesus conversando com ela, versículo 23, Jesus diz: assegure-lhe, Marta, que o teu irmão ressuscitará. Aí Marta duvidou por um momento, dizendo: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus olhou para Marta com olho divino e disse, esclareceu-lhe Jesus: Marta, eu lhe disse que eu sou o Deus que criou os céus e a terra. Eu tenho um domínio sobre tudo e sobre todos. Marta, preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim agora, ainda que esteja morto, viverá. O temor traz vida de Deus, cura e libertação para a tua vida. Construa esse princípio no seu coração. O temor ao Senhor é o princípio da vida. Fique de pé. Adore a Ele.